Vamos para baixo. Ó, soltei. Tá vendo? Às vezes é um tempinho o delay. Quer aprender a como fazer esse cabo EDL e facilitar no desbloqueio e atualização de software em aparelho Samsung? Fica comigo que eu vou te ensinar agora. Opa, Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas Sampro, Locktool, Chimera, Born with Schematics, ZXW e outras licenças digitais. Essas e outras licenças digitais você pode adquirir diretamente na nossa loja e pagar em até 12 vezes no cartão. Hoje nós vamos falar sobre o modo EDL, Emergency Download Mode, ou modo de download de emergência. Esse recurso é exclusivo para dispositivos com processadores Qualcomm e permite o acesso de baixo nível chipset, sendo essencial para análise, reparo ou atualização de software. Mas normalmente, para acessar o modo EDL, é necessário abrir o aparelho e realizar um test point em um local específico na placa. O desafio é que cada modelo tem seu próprio ponto de teste, o que pode tornar o processo complicado e arriscado. Mas não se preocupe, porque nesse vídeo eu vou te ensinar como criar um cabo EDL que facilita todo esse processo, permitindo colocar o dispositivo no modo EDL sem precisar abrir o aparelho. E este cabo é compatível com diversos aparelhos Samsung, simplificando aí o seu trabalho na assistência e fazendo você economizar tempo. Mas antes de começar, eu quero te lembrar que toda semana eu trago conteúdo atualizado e dicas valiosas para te ajudar a se tornar um profissional em desbloqueio de software de smartphone. Então, aproveita agora para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar o like. Agora, vamos lá, vou te mostrar como criar o seu cabo EDL para aparelhos Samsung. E para você fazer o seu próprio cabo EDL Samsung, do que você vai precisar? Um cabo USB de boa qualidade. E aqui já vai uma sugestão. Você pode fazer um para dispositivos tipo C e pode fazer outro para dispositivos V8, mini USB. E também existe adaptadores aí, né, de V8 para Type-C, etc. Então, você pode ter um ou pode ter dois, não tem problema nenhum. Porque é tão facinho de fazer, você vai querer até ter mais de um. Certo? Vai precisar também de um botão push, que é o botão de pressionar, o botão de empurrar, né? Mas eu vou te mostrar aqui que existe uma forma de fazer sem esse botão também. A questão é que esse botão vai facilitar, mas ele, ou a falta desse botão, não é impeditivo para você não fazer esse cabo aí, beleza? Então fica tranquilo. Vai precisar também de um ferro de solda, um pouquinho de estanho aí, além do ferro de solda, um multímetro para fazer o teste de continuidade e fios, né? Um pedacinho de fio para complementar aí, caso o seu botão push não venha com um fiozinho já soldado nele, você vai precisar de um pedacinho de fio muito pequenininho aí mesmo. São coisas de 3 centímetros aí de um fio bem fininho, que você pode, inclusive, tirar até de outro carregador também. Para acabamento, nós vamos precisar de um cabo termorretrátil ou fita isolante, que, além do acabamento, dá a questão da segurança, né? Para quando nós estivermos pressionando ali, não fechar curto. Agora que você sabe de tudo que precisa, vamos lá, na prática, fazer esse cabo. E para você fazer o seu cabo EDL, nós precisamos fazer o teste de identificação dos contatos que nós precisamos soldar, né? Os cabos, na verdade, o contato com seus respectivos cabos. E aí eu quero te mostrar aqui no esquema, você tem o cabo, eu abri o cabo aqui também, ó. Verifica que ele tem as mesmas cores, mas talvez o seu não seja aí da mesma cor. Mas então, identificando aqui o cabo preto, na cor GND, ele vai no contato 4 no meu cabo USB aqui. E eu vou te mostrar aqui na prática também comigo. Identificando o chanfro virado para cima, aqui, chanfro virado para cima, ó, na parte dos furos, porque ele tem uma parte fechada também, os furos virados para cima. Você identifica da direita para a esquerda, ele começa a contagem. 1 e o 2 não são conectados, eu até deixei separado aqui, ó, 1 e o 2, porque não são conectados. E aí você tem o 3 e o 4. Então, você precisa somente identificar, independente da cor aí, ó, se a cor não for essa, você precisa somente de um cabo de boa qualidade. E aí verifica se tem continuidade. Por que você deve fazer esse teste antes? Porque mesmo que ele tenha a mesma cor, e se o cabo não estiver bom, não estiver dando continuidade com o pino 3 e o pino 4 aqui, esse cabo seu não serve para fazer o nosso cabo EDL. Então você vai precisar fazer esse teste aí de continuidade para você ter certeza que o seu cabo está bom e, no caso, ele estando bom, ele vai funcionar. Ok? Então, vem aqui. Para fazer esse teste aqui, nós vamos usar um multímetro, vamos colocar o multímetro na escala de continuidade. Meu multímetro tem bip, vou só fazer o teste. O Carlos vai me ajudar aí, vou entregar uma ponteira. E aqui, ó, eu vou ficar com essa ponta, o Carlos vai ficar com essa outra aqui, ó. Eu vou ficar com o cabo USB, chanfro virado para cima.
Tá certo? Vou até firmar aqui, ó. Tá aqui. Tá fácil. Deixar bem arrumadinho para você ver com perfeição. Então, 1, 2, 3, 4. Coloca aí, Carlos, no cabo verde. Pode colocar. Pode firmar bem. Isso. Tá conectando nele no cabo verde. Vamos verificar aqui. 1, 2, 3. Pode conectar forte. Vê? Deixa eu só ver. Conecta. Pode firmar. Firma bem ele. Aqui. Pronto, continuidade. Então, ok. Agora, no cabo preto, que é o 4. Firmou? Ó, continuidade. E observe que os outros não têm continuidade. Então, nesse caso, eu testei, obrigado, Carlos, eu testei que os meus contatos aqui, os meus cabinhos internos estão bons e eu posso usar esse cabo. E olha só, um cabinho surrado, a gente pegou aí, usa muito ele. Eu já abri e fiz alguns outros procedimentos nele, funciona perfeitamente. E é o que nós vamos fazer agora na sequência, te mostrar que você pode fazer um cabo com o botão push ou sem o botão push a partir do momento que você testou as conexões e está tudo ok. E antes mesmo de colocar o botão push, de fazer a solda, nós já podemos testar o nosso cabo. Na verdade, o cabo já funciona sem o botão push. O botão push vai facilitar esse processo. Mas eu quero te mostrar aqui já como funciona. Eu vou chamar o gerenciador de dispositivo do Windows. Vou deixar bem fechadinho aqui, que é para você verificar o aparelho em funcionamento também, entrando no modo EDM. Tá aqui. Agora eu vou te mostrar o aparelho. Aqui ainda segue o cabo da forma que nós fizemos anteriormente, está aqui. O cabo está desconectado do computador. Eu vou deixar ele mal inserido, porque eu vou fazer esse processo sozinho mesmo. Então, um pouco inserido, não totalmente. Na verdade, ele ainda não dá atenção, não dá conexão. E aí, o aparelho, deixa eu ver, ele vai estar, né? O seu aparelho vai estar numa tela de bloqueio, claro. Esse aparelho aqui, na verdade, está aqui. E foram feitos vários testes nele. Na verdade, não só teste. Na verdade, o desbloqueio foi feito várias vezes, porque tudo que eu coloco aqui já é testado para você. E por se falar, tem um vídeo depois da prática aí, ó. Eu vou deixar o card aqui para você ver esse vídeo em que eu faço o desbloqueio do A20S usando esse mesmo cabinho aí, você vai reconhecer lá. Mas vamos lá. O aparelho está desligado. O que eu vou fazer aqui? Eu já vou fechar o curto aqui. Fechar o curto. Na verdade, eu vou inserir ele aqui para facilitar para mim. Eu estou agora já sozinho mesmo. E ele não está inserido no computador, ele está só na posição de inserir. O que eu vou fazer? Eu vou pressionar e segurar aqui, ó. Fechei o curto, aqui no GND, no Data+, está fechado o curto, segurei, vou inserir o cabo e agora eu venho aqui no botão menos, ó. Pressiono, pressiono, pressiono o botão menos, continuo pressionando, solto aqui o meu curto. Ó, não deu, não tem problema. Pode ser um contatozinho, às vezes o cabo, porque fica mexendo muito. Então, de novo, fecho o curto aqui nos dois e firmo bem. Na verdade, eu esqueci de firmar bem aqui, ó, com a unha pressionando para ter uma boa conexão, né? Já que não é uma solda. Vou inserir e agora, ó, menos, volume menos, 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 solto, continuo com o volume menos. Eu solto, soltei aqui e continuo com o volume menos. Observa aqui agora, ó, portas com LPT. Pronto, meu cabo está funcionando. E você, nesse caso aqui, pode usar o mesmo cabo. Por quê? Porque você não pode trocar esse cabo por causa da tensão que está chegando aqui 5 volts. Se você trocar o cabo e tentar fazer, né? Porque, basicamente, eu testei também. Você poderia pensar, poxa, eu posso ter 2 cabos. Um eu faço o test point, já deixo e depois troco. Mas quando você troca, você tira a tensão de 5 volts aqui. E aí falha muito na Lock2 e não passa. Então, você precisa manter o mesmo cabo para fazer, tá? Então, é por isso que o botão push auxilia, porque você não precisa ficar, né, às vezes, na mão fazendo, pressionando com a unha, fica muito ruim, e é isso que nós vamos fazer agora, colocar o botão push. Mas você viu que já funciona o seu cabo. E agora, nós vamos fazer a solda propriamente dita, já que nós já testamos o nosso cabo, tá tudo ok. Então, beleza, show de bola. Vou ligar minha estação de solda aqui, já vou tirar esse aparelho daqui também. Deixei ele reservado. Centralizei. Ok. Talvez você consiga, né, o botão push já com os fios. Mas nesse caso o meu não. Eles não vieram com os fios. Eu tive que adicionar depois. Então, eu vou fazer a soldinha com você aí. Muito simples, né? Na verdade, o processo de solda todo é muito simples.
o teste foi feito no botão, a continuidade desse botão é nesses dois botões aqui, o teste de continuidade dele, ou seja, quando eu pressiono aqui, por isso que ela é um botão push, um botão de empurrar, ele une esse com esse, né? Essas duas extremidades aqui. Então é justamente isso que ele faz. Ele pressionado, ele faz o curto. E ele não pressionado, ele não faz o curto. Então é muito fácil o teste aí, semelhante àquele teste que nós fizemos aí. Eu nem vou fazer com você. E aqui, ó, eu tenho o verde, né, e o preto. Eu já sei onde estão as conexões. Eu vou soldar aqui primeiro. Vou deixar aqui, soldar aqui no botão push primeiro, porque fica mais fácil. E aí eu quero ver a posição, se ele vai ficar assim, né? Então eu vou deixar o verde na minha esquerda e o preto na minha direita. Nem usei proteção nenhuma, porque é uma soldinha muito simples, muito fácil de fazer. Então não precisa. Aqui você consegue fazer uma conexão, um pouquinho de estanho, né? Claro. Mas na verdade, esse vídeo é direcionado para técnicos, e a maioria dos técnicos já sabe aí. Então, um pouquinho de estanho só para, né, dar liga. Fica bom aí a conexão. Vou deixar essa outra parte, que tem um pouco mais de estanho ali embaixo. Vou unir aqui. Preto agora. Conexãozinha. Pode usar uma pinça aí, não tem problema nenhum, né? É porque na verdade é uma soldinha simples e rápida, então estou fazendo aqui rapidinho. Estou falando baixinho, né? Fazendo rapidinho para a gente terminar rápido isso aqui. Verifica se ficou bem soldado, né? Sempre verifica se ficou bem soldado. Você já pode testar aqui, ó, né? Com o multímetro aqui na escala de continuidade, você já pode testar. É simples, né? O teste é simples. Testou aqui, tá tudo ok, mas como eu já usei, então eu sei que tá ok. Agora, esse meu aqui, no caso aí, ó, foi solto, né? O meu tava solto, então não precisava. Por quê? Porque esse cabo aqui, nossa, de tanto fazer procedimento, ele acabou que ele arrebentou. Faz procedimento, grava isso, grava aquilo, acabou que soltou. Tá um pouquinho escuro aqui, eu vou ligar essa luz. Pronto. Questões da gravação, acabou que do vídeo anterior eu deixei a luz apagada. Tá aqui. Vamos verificar. Conexão minha tem que pegar aqui, ó, os três. Firma bem. Tá bem, bastante solda, porque na verdade eu usei um outro fio, e esse fio rompeu aqui, eu tive que fazer uma emenda. Eu quis aproveitar o cabo. Eu quero te mostrar aqui, na verdade, você vai ter muito mais facilidade. Aí seu cabinho vai estar organizado, vai estar arrumadinho, não vai estar arrebentado. O meu arrebentou porque tive que gravar, e aí eu faço muitos testes, eu gosto de sempre refazer alguns procedimentos, verificar. Então, ó, soldinha. Feita aí. Deixa eu verificar aqui. Rápida, feita de forma rápida. Pronto, aí depois o acabamento vem, fita isolante. Eu sempre falo, feita melhor que perfeito, o importante é funcionar, a funcionalidade dele. Eles não devem tocar entre si, né? Claro, durante o processo em si, não devem tocar um no outro, né? Então, para evitar isso, você dá uma isoladinha. Porque senão você termina de fazer o processo e de repente, né? Aí não tá funcionando, porque ele ainda continua ali no modo EDL. Porque esse mesmo cabo, depois que você solta o botão push, ele volta a funcionar como um cabo de dados, como um cabo de dados normal. Você pode usar uma fita também de proteção térmica aí. Termorretrátil, na verdade, né? Que auxilia mais. Você coloca, encapa e faz bonitinho. Aqui eu estou fazendo rapidinho, você verificar que o processo assim é simples, qualquer pessoa faz. Eu não estou nem na minha bancada de trabalho, é que eu estou na minha bancada de desbloqueio. Falei, não, vou trazer para lá, fazer rapidinho, ó. Simples. Ok, agora vamos testar novamente, né? Vamos lá fazer o teste. E agora nós vamos fazer um teste aí no cabo, para verificar se ele está funcionando. Já vou abrir aqui, ó, o gerenciador do dispositivo, tá aí. E outro teste que você pode fazer antes mesmo, né, de colocar um aparelho, é fazer o teste de continuidade. Como? Uma ponta do seu multímetro aqui, onde você fez a solda, e a outra aqui, onde você, na base, né, desse botão push. Na escala de continuidade, quando você pressionar, quando você fizer empurrar o botão,
ele dá continuidade. Então, dá continuidade e não dá continuidade. Então, essa é uma forma. Outra forma, aqui já com o aparelho, porque esse cabo ele é um cabo de dados, né? E ele é um cabo de dados quando não está pressionado. Então, o que eu faço? Eu já conecto ele aqui, ó, no aparelho. Ele tem que carregar. Então, está mostrando carregando. Então, tá ok. Vou tirar o computador aqui, ó. Já tirei ele, deixei fora. Vou desligar. Lembrando que o seu smartphone vai estar desligado. Na verdade, ele vai estar com algum bloqueio, né? Ele vai estar ali com bloqueio e você vai desligar, sempre com ele desligado. Então, processo aqui, para facilitar, o que eu vou fazer? Vou deixar um pouco inserido aqui, não está 100% inserido, só para facilitar para mim o processo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pressionar o push aqui, ó. Segurei, está pressionado, mas não está conectado no computador 100%. O que eu vou fazer? Eu vou pressionar ele, e aí ó, eu vou ficar pressionando o volume para baixo aqui, ó. Volume para baixo. Pressionando o volume para baixo e o push está apertado. Agora eu vou soltar o volume para baixo. Solto o volume para baixo e continuo pressionando, ó. Não deu. Recomeça o processo. É porque às vezes desligou agora, dá aquele errinho, mau contato. Então, vamos lá, de novo. Pressionei, segurei. Eu gosto de fazer simultâneo aqui. Simultâneo, né? Essa é a questão. Então, vamos lá. Volume para baixo. Ó, soltei. Tá vendo? Às vezes é o tempinho, o delay. Principalmente, o delay não é nem do cabo, é aqui, ó. Porque no momento que eu estou inserindo lá, eu ainda não pressionei o botão menos. E esse delayzinho aqui dá o mau contato de não funcionar. Na verdade, essa questão de não funcionar. O Qualcomm HS USB que deloader. Mas mais que isso, vamos verificar? Já um desbloqueio aqui, ó, no modo EDL. Vamos verificar. Inclusive, eu te falei, tem um vídeo em que eu faço esse procedimento, com esse mesmo cabinho mostrando para você. E é claro, eu quero te lembrar que se você quer se tornar um profissional em desbloqueio de software de smartphone, nós temos curso na plataforma Hotmart, do básico, intermediário e avançado. Então não tem desculpa, ou seja, você pode se tornar também um profissional, um locker profissional, tá certo? E eu quero te agradecer para você que ficou comigo aqui até o finalzinho. Não esquece, deixa o like, compartilha, manda esse vídeo para aquele técnico amigo seu que não tem esse cabinho, que não usa essa função, né, para Samsung. Ou seja, está fazendo ainda test point, compartilha com ele, deixa o like, se inscreve, porque toda semana eu estou aqui trazendo conteúdo prático atualizado para você. Eu vou deixar aqui no finalzinho um vídeo com procedimento ainda de test point, para você ver como é que é com o test point, ou seja, sem usar o cabo, e você vai ver que com o cabo é muito mais fácil. Então, obrigado pela sua audiência, fica com Deus, eu te encontro nesse próximo vídeo e aquele abraço!